E aí, pessoal, tudo beleza? Quem aqui nunca gastou horas e horas grudado num joystick, detonando inimigos ou explorando mundos fantásticos? Videogame faz parte da nossa vida, né? Mas você já parou para pensar na história por trás desses jogos? Se preparem para uma viagem no tempo, porque hoje vamos mergulhar em 10 curiosidades incríveis sobre a história dos videogames que vão te deixar de boca aberta. Já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e bora lá, que a última curiosidade vai te arrepiar. Nossa primeira parada é lá em 1958, bem antes da gente sonhar em ter um Atari ou NES em casa. Imagine um tempo em que a televisão ainda era uma novidade e computadores ocupavam salas inteiras. Em plena Guerra Fria, um físico chamado William Higginbotham criou um jogo usando um osciloscópio. Higginbotham trabalhava no Laboratório Nacional de Brookhaven, onde a atmosfera era de inovação e experimentação constante. Sim, aquele aparelho que parece ter saído de um filme de ficção científica. O osciloscópio era usado para medir sinais elétricos, mas Higginbotham viu nele uma oportunidade de criar algo divertido. Esse foi o berço do Tennis for Two, considerado o primeiro videogame da história. O jogo era simples, mas revolucionário. 2 jogadores podiam competir, cada um controlando uma raquete que batia uma bolinha de um lado para o outro da tela. Esquece gráficos de última geração, a parada era em preto e branco, com uma linha representando a rede e um pontinho como bolinha. Mas para a época, isso era pura magia tecnológica. Quem diria que uma brincadeira para entreter visitantes de um laboratório ia virar uma indústria gigantesca, né? O jogo foi um sucesso imediato entre os visitantes, que nunca tinham visto nada parecido. O Higginbotham nem patenteou a invenção, achando que não ia dar em nada. Coisas da vida, né? Mal sabia ele que estava plantando a semente de uma indústria que hoje vale bilhões. E assim, de uma simples ideia para entreter, nasceu o primeiro passo para o mundo dos videogames que conhecemos hoje. Se você acha que a vida de gamer é moleza, imagina só em 1983, quando a indústria dos games quase foi pro buraco. Naquela época, a situação estava tão crítica que muitos acreditavam que os videogames seriam apenas uma moda passageira. O famoso crash dos videogames foi uma época de vacas magras, jogos meia-boca e consoles que não empolgavam ninguém. O mercado estava saturado com jogos de baixa qualidade, como o infame jogo ET para Atari, que se tornou um símbolo do fracasso. Mas em 1985, o Nintendo Entertainment System, o nosso querido Nintendinho, chegando com um joguinho estrelado por um encanador bigodudo que adora comer cogumelos. Esse console não só trouxe inovação tecnológica, mas também uma nova esperança para os gamers. Sim, estamos falando do Super Mario Bros. Este jogo revolucionou a forma como os jogos eram desenvolvidos e jogados, introduzindo mecânicas de jogo que se tornariam padrão na indústria. Essa dupla arrebentou e botou a indústria dos games de volta nos eixos, provando que a receita do sucesso é juntar jogabilidade boa com personagens cativantes. Super Mario Bros. Não só salvou a Nintendo, mas também estabeleceu um novo padrão de qualidade e criatividade que inspiraria gerações futuras de desenvolvedores e jogadores. Quem nunca ficou doido ao achar um easter egg num jogo? Aquela sensação de descobrir algo escondido, um segredo que poucos conhecem, é simplesmente incrível. É como se você tivesse encontrado um tesouro escondido, algo que os desenvolvedores deixaram ali só para os jogadores mais atentos. Esses segredos são a cereja do bolo, né? Eles adicionam uma camada extra de diversão e mistério aos jogos, fazendo com que a experiência seja ainda mais envolvente. Cada easter egg encontrado é uma pequena vitória, uma prova de que você explorou cada canto do jogo. Mas sabia que o primeiro easter egg da história nasceu de um protesto? Isso mesmo, um protesto. E essa história é tão fascinante quanto os próprios segredos que encontramos nos jogos. Em 1980,
No jogo Adventure para o Atari 2600, um dos primeiros jogos de ação e aventura, algo incrível aconteceu. O programador Warren Robinett, revoltado por não receber crédito pelo trabalho, decidiu tomar uma atitude ousada. Naquela época, os programadores não eram reconhecidos pelo seu trabalho, e isso incomodava muito Warren. Então, ele escondeu uma sala secreta com a frase "Criado por Warren Robinett". Essa foi a maneira dele de garantir que seu nome fosse lembrado, mesmo que a empresa não quisesse dar o devido crédito. Deu ruim pro Atari, mas abriu caminho para uma tradição que a gente ama até hoje. A descoberta desse easter egg foi um marco na história dos videogames e inspirou muitos outros desenvolvedores a fazerem o mesmo. E você, já achou algum easter egg para contar a história? Deixa aí nos comentários. Queremos saber das suas descobertas e das suas aventuras no mundo dos jogos. Quem sabe você não encontrou algo que ninguém mais viu? Quem nunca ouviu falar do Atari, aquele console que marcou época? Mas de onde veio esse nome, hein? A resposta tá ligada ao Go, o jogo de tabuleiro. Criada em 1972, a Atari quase se chamou Syzygy. Nome complicado, né? Ainda bem que mudaram de ideia e se inspiraram no Go. Em japonês, Atari significa prestes a capturar, tipo quando uma peça tá ameaçada. Genial, né? A ideia era mostrar que a empresa estava sempre na frente, pronta para fazer história. Pega seu chapéu de Indiana Jones, porque essa história é inacreditável. Em 1983, o jogo do IT pro Atari prometia ser o maior sucesso, mas foi um fracasso tão grande que virou lenda. Até 2014. O jogo era ruim de doer, gráficos toscos, jogabilidade confusa, uma tristeza. Milhões de cartuchos encalhados foram enterrados no deserto do Novo México. A história virou mito. Mas em 2014, acharam os cartuchos. A lenda era real. Que loucura, né? Quem nunca ficou horas jogando Pac-Man? Mas sabia que ele tem um segredo? A fase 256, a fase da morte. Por causa de uma limitação da época, na fase 256, o jogo bugava e criava um labirinto impossível de terminar. Era game over na certa. Em 1981, uma heroína comilona e laços rosas chegou chegando a Miss Pac-Man. Ela não era só uma versão feminina do Pac-Man, era um marco. Mais rápida, inteligente e charmosa, ela fez tanto sucesso que superou o original. A Miss Pac-Man mostrou que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no mundo dos games. Quem nunca se aventurou com a Lara Croft em Tomb Raider? Sabia que ela quase foi um homem? No começo, os criadores queriam um aventureiro tipo Indiana Jones, mas ainda bem que mudaram de ideia. Lara Croft virou um ícone, mostrando que mulher também manda bem em jogos de ação. No final dos anos 90, um gigante cinza chegou para ficar. O PlayStation 2. Lançado em 2000, ele revolucionou tudo. Com gráficos incríveis, jogos inesquecíveis e a possibilidade de rodar DVDs, ele vendeu mais de 155 milhões de unidades. Um verdadeiro campeão. E para finalizar, vamos voltar às origens para desvendar o mistério do botão Start. Lá em 1981, nos fliperamas, era só colocar a ficha e jogar. Mas com Donkey Kong, apareceu a tela de título. E para começar, tinha que apertar o botão Start. Simples assim. E aí, curtiram essa viagem no tempo? Viram só quantas histórias incríveis existem por trás dos videogames? Se você pirou com essas curiosidades, imagina quantas outras ainda estão por aí. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Qual curiosidade te deixou mais de cara? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!